Olá, queridos alunos e queridas alunas aqui do Colégio Agostiniano. Eu sou a professora Yara, para quem não me conhece ainda, e eu sou professora de redação de algumas turmas de 7º ano. Mas antes que vocês imaginem, eu não estou aqui hoje para falar de redação, e sim, de maneira muito especial, participando desse projeto literário, fazer uma indicação de leitura. E qual é ela? Olhem só. É O País de João, uma narrativa de Maria Teresa Andrueto. Esta escritora é argentina, nasceu em 1954 e formou-se em letras pela Universidade de Córdoba. É bem interessante perceber quando a pessoa é especialista na área e também produz literatura. Ela comenta em uma entrevista que esse processo foi muito natural, porque ela sempre foi cercada de livros de narrativas. E essa relação, conforme ela foi amadurecendo, foi se estreitando cada vez mais. No entanto, apenas em 1990 que ela começa a escrever para crianças e jovens. E ela tem uma extensa produção literária, ela tem mais de 30 livros publicados. No entanto, ela não produz livros somente para crianças e jovens, ela também produz de maneira mais direcionada aos adultos. E é interessante perceber como essa escritora ela circula muito bem pelos gêneros literários. Então, ela produz não só narrativa, como é o caso de País de João, mas também crônicas, poemas e entre outros. O País de João é uma obra publicada em 2016 pela editora Global, e tem a tradução pela escritora também renomada Marina Colasanti, brasileira. E caso você já esteja interessado neste livro, eu preciso informá-lo que nós temos esse exemplar aqui na biblioteca da escola. Então, se você ficou interessado, não deixe de reservar o seu exemplar e fazer essa leitura que eu garanto que você não vai se arrepender. Essa narrativa é uma narrativa curta, como vocês podem ver. Ela tem apenas 56 páginas, mas a extensão não é algo determinante à sua qualidade ou à sua densidade. É interessante perceber como essa narrativa traz crítica, sensibiliza o nosso olhar também em relação a um contexto de êxodo rural, concentração de renda, vulnerabilidade social, entre outros temas. Então, vocês vão perceber que essa narrativa ela é dividida em 10 capítulos numerados e não titulados, e isso deixa a narrativa ainda mais dinâmica, deixa a leitura leve, digamos assim. São capítulos curtos também, e cada um deles retrata um momento muito marcante da vida dos protagonistas. O narrador onisciente, para apresentar essas personagens, ele nos apresenta, antes deles, os seus antecessores, os avós, os pais e como eles viviam no ambiente rural. O narrador vai mostrando que, com o passar dessas gerações, a pobreza acentua-se naquela região. E ele associa esse processo a diversos fatores. Ele faz uma menção a um fator climático, ao governo e a ladrões também. Em um determinado momento, até o capítulo 3, nós conhecemos João e os seus pais, que estavam nesse contexto rural ainda. E devido a essa impossibilidade de sobreviver naquele contexto, eles decidem sair de lá e ir para a cidade grande, com essa perspectiva de que na cidade grande ninguém passaria fome, nem dificuldades, e eles conseguiriam um bom emprego. No entanto, não é isso que acontece. Ao chegar nessa cidade, nesse ambiente urbano, eles precisam trabalhar como catadores de papel. E as crianças também, dessas pessoas que chegavam ali na Vila Papel, também realizavam esse trabalho. João e a Narina, que é a próxima personagem que o narrador nos apresenta, eles chegam a estudar e a concluir os estudos, mas nós sabemos que isso não é uma realidade recorrente, digamos assim. Então, a partir do capítulo 4, nós conhecemos a Narina e a sua mãe, né? Nós percebemos que
ela também tem um contexto muito difícil, mas elas já moravam, estavam contextualizadas no ambiente urbano. Mesmo assim, passavam dificuldades. A mãe fica viúva, entre outras situações. Lá no capítulo 6, as histórias de João e de Anarina, elas se encontram, e é interessante perceber como a narrativa vai se cruzando e fazendo um caminho um tanto quanto cíclico, e eu já explico para vocês. Eles se encontram, se afeiçoam, começam a namorar e trabalham juntos ali em busca da sobrevivência na Vila Papel. No entanto, conforme eles vão vivendo, esse amadurecimento vai acontecendo, e é interessante porque nós começamos essa narrativa quando eles têm menos de 10 anos e ela se encerra quando eles têm aproximadamente 23 anos. Então, é um processo não linear, mas assim, com seus altos e baixos, assim como o amadurecimento de qualquer pessoa. Vai ser interessante perceber esse amadurecimento e como pessoas muito determinantes, para João, um italiano, e para a Narina, uma cozinheira, eles abrem esse olhar, né, despertam essa criticidade, tanto do João quanto da Narina, para essa situação precária, e eles passam a perceber essa possibilidade de cobrar os seus direitos e cobrar melhorias para a Vila Papel. E é numa circunstância dessa de manifestações que João é preso. Ele passa aproximadamente 5 anos na cadeia, e enquanto isso a Narina o espera, trabalhando, claro, de maneira precária, como tecelã. E ele sai da cadeia anos depois, com seus aproximadamente 23 anos, e ele manifesta esse desejo de voltar para o ambiente rural, depois dessas experiências muito positivas do ponto de vista do amadurecimento, digamos assim, mas negativas, né? Foram experiências muito duras, uma realidade muito dura. Então ele decide voltar, e ela aceita de prontidão, e eles voltam e procuram uma casa abandonada que uma vez foi ocupada pelos pais de João. Eles tentam ali reformar aquele local de modo que eles conseguissem morar e viver, e eles percebem, e o narrador expressa isso também, essa diferença entre os ambientes rural e o ambiente urbano. A descrição, quando eles voltam, fazem esse retorno ao ambiente rural, é esse mesmo, de uma sensação de acolhimento, de afeto, que não foi vivido no ambiente urbano, muito pelo contrário. Então lá eles têm filhos, vivem e começam a se estabelecer um pouquinho, tendo pequenas plantações, tendo um pequeno rebanho, e eles relatam o quanto o ambiente é difícil, a sobrevivência continua sendo difícil, mas eles podem contar com os vizinhos, mesmo distantes, enfim. E essa narrativa tem o seu desfecho com a Narina cantando para um de seus filhos, enquanto João estava no morro recolhendo alguns animais. Essa é uma descrição que no início da narrativa nós percebemos que são comportamentos, ações comuns dos pais de ambos. Então é interessante observar essa retomada e como esse movimento cíclico representa também o desfecho assim, de um ciclo da vida mesmo. Então Maria Teresa Andrueto, de certa forma, sensibiliza o nosso olhar, nos atenta-nos para essa questão da vulnerabilidade social, que precisa do nosso olhar, a concentração de renda e também, sobretudo, esse movimento de alteridade, de colocar-se no lugar do outro. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação e contem aqui nos comentários se vocês leram, se vocês gostaram, se vocês sentiram vontade de ler, e curte, compartilha com os amigos, com a família. E não deixe de acompanhar os próximos vídeos desse projeto, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!